Boa tarde, alunos do sétimo ano. Hoje nossa aula é sobre regionalização no Brasil, parte 2. Professor Alfredo, Geografia, do sétimo ano. Gente, em primeiro momento eu quero pedir desculpa a vocês em relação ao vídeo da aula anterior sobre regionalização no Brasil. Nós estamos vivendo um momento atípico, então do mesmo problema que vocês têm, problema com essas aulas remotas, uma hora a internet está fraca, outra hora a própria internet não tem, deu um problema no celular ou no computador, nós estamos passando pelos mesmos problemas. Estava gravando a aula de vocês e dos outros aqui no meu notebook, e me pegou e deu uma pane. Eu, no intuito de tentar salvar logo a aula, tentei conseguir ouvir com meus filhos, passando para o computador deles, o notebook deles. Então, na hora de editar, o meu estava direitinho, quando passou por dele, ela pegou e examinou. Tanto é que vocês viram que eu comecei a falar, não é isso? A introdução, parou e voltou para outra introdução. Ali foi eu que tentei gravar de novo e tentar arrumar e não deu certo. Outro problema, como ela desregulou tudo, quando eu estava falando sobre uma determinada regionalização, aí já pulava a figura, né, do mapa e eu falando de outra coisa. Como eu tinha visto antes no meu computador e ela estava normal, esse processo de mudança de um computador para o outro, eu não notei que ela tinha desconfigurado todinho dessa maneira. Enviei para vocês. Na hora que foi postada a aula de vocês, que eu vi, eu entrei em pânico. Então, estou aqui perante a vocês, pedindo sinceramente desculpa pelo fato que ocorreu, porque não foi minha intenção, jamais tentaria mandar um vídeo aula para vocês que, em vez de clarear sobre regionalização, fosse só mais complicado, certo? Então, minha sincera desculpa. Agora, hoje nós vamos falar da regionalização no Brasil 2, então, de certa forma, nós vamos tentar recuperar o que a gente não conseguiu pegar ali. Então, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente fez e do procedimento, tá bom? Vamos ter paciência, que a coisa vai melhorar, tá? Então, vamos lá. Regionalizar é delimitar as áreas com características semelhantes. Quais foram os critérios? Nós falamos naturais e socioeconômicos. Então vamos pegar os naturais. Porque eu pego o Nordeste e lá está embutido o Piauí, o Ceará, o Pernambuco, a Bahia, Sergipe, tá certo? Porque se eu levar em conta os aspectos naturais, qual o clima que predomina aí? É o clima semiárido, pouca chuva e mal distribuída durante todo o ano. Qual a vegetação predominante nessa região? É a vegetação de caatinga, é a vegetação que nós chamamos de xerófita, adaptada a pouca água. Então isso faz com que esses estados estejam nessa região, ou seja, eles têm características semelhantes. Por que o Nordeste é esse novo estado? Porque se eu levar em conta o aspecto socioeconômico, essa região do território brasileiro é chamada de que? Região problema. Porque aí tem o que? Os piores índices socioeconômicos do país. Maior mortalidade infantil, menor expectativa de vida, maior mortalidade infantil, como eu falei, menor expectativa de vida, a renda é a menor, tá certo? O grau de instrução educacional também é o menor. Por que é que na região sul do Brasil, levando em conta os aspectos naturais e socioeconômicos, está lá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque essa região do território brasileiro, ela é uma região tropical, ela é subtropical, ela está abaixo do trópico de Capricórnio. Então o clima aí não vai ser tropical, aí ele é subtropical. Ele tem as 4 estações do ano bem definidas. Ele tem verão quente, mas ele tem inverno frio. Então isso englobou só esses 3 estados. Mas também nós temos outro fator aí. Essa parte do território brasileiro foi uma das últimas a ser colonizada. Ela não teve praticamente mão de obra escrava vindo da África. Aí já foi a vinda do europeu, já no século XVIII para o início do século XIX, com atividade totalmente diferente da nossa. Hoje predomina lá no negócio, essa região tem as melhores aspectos socioeconômicos do país. Enquanto nós temos no Nordeste baixa expectativa de vida, lá é a maior expectativa de vida. Enquanto o Nordeste tem o maior número de analfabetos, lá tem o menor número. Então regionalizar é isso, é eu separar para descobrir o problema de cada um e a partir daí tentar desenvolver. Nós falamos que as regiões brasileiras, elas foram feitas ao longo dos anos no país. Um primeiro fator, o Brasil é um país continental, gigante, então o governo não conhecia a realidade do território brasileiro. Eu não posso tentar desenvolver
uma política pública para o Nordeste se o Nordeste teve agricultura comercial no período que nós chamamos de planteio, quando os portugueses chegaram aqui, com monocultura, com latifúndio e mão de obra, e ao mesmo tempo levar isso para o Sudeste, São Paulo, o Rio, Espírito Santo, que lá teve o quê? Lá a primeira atividade que começou foi parte da mineração, depois foi quem? O café, posterior veio a industrialização. Então são realidades diferentes. Aí o governo brasileiro criou o IBGE lá na década de 30, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para quê? Para ele levantar dados todos sobre o território brasileiro, para o governo poder, a partir daí, descentralizar a administração e assim planejar ações governamentais. Tá certo? Então a primeira, não é a primeira, mas a que nos interessa, que dá mais uma realidade, é de 1942. O problema é que só levou em conta as características naturais. O território brasileiro era dividido conforme as características naturais, dividido em 5 grandes regiões. Observe o mapa comigo. Lembra, cada mapa ele representa um momento. Esse mapa aí está representando a 1942, 41, 42. Então, olha quem era a região norte. Nós só tínhamos um território. Território do Acre, nós tínhamos o Amazonas, nós tínhamos o Pará. E olha que interessante, o Maranhão e o Piauí estavam na região norte. O Nordeste era apenas formado pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, pelo Pernambuco e Alagoas. E nós tínhamos uma região chamada Oeste, formada por Sergipe, Bahia, não é isso? E o Espírito Santo. E nós tínhamos o Centro, que era o Mato Grosso, o Goiás e Minas Gerais. E eu tinha o Sul, que pegava Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, olha para o Maranhão e o Piauí. Se eu estou levando em conta só os aspectos naturais, por que o Piauí e o Maranhão não estão lá no Nordeste, que eu falei do semiárido? Lembrar, o Piauí e o Maranhão, ele está numa transição entre a região norte, que predomina floresta amazônica e clima equatorial, que é a vegetação arbórea, e o clima com chuva abundante e distribuída de janeiro a dezembro. Quando eu pego o Nordeste, aí no caso dessa parte verde, predomina o clima semiárido e a vegetação de caatinga. Então, o Piauí e o Maranhão é uma transição entre a região norte, quente e úmida, e o Nordeste, quente e seco. Como eu não levei em conta alguma característica socioeconômica, esses dois estados ficaram aí, tá certo? Por isso que houve isso daí. Mas olha como ele é dinâmico. Só tinha um território. Olha o tamanho que era o Mato Grosso. Olha o tamanho do Goiás. Agora, olha onde era o Distrito Federal. Estava no Rio de Janeiro. Não era Brasília. Por que isso? Porque isso ainda é resquício lá do período colonial, no tempo da mineração, em que os portugueses transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque estava perto das regiões das Minas. Que era a região das Minas? Era o estado de Minas, do Goiás e do Mato Grosso, que tinha os minerais metálicos. E que nós éramos colônia e tinha que ir para Portugal. Então o governo de Portugal transfere para o Rio de Janeiro para estar próximo do litoral para poder levar essas riquezas para Portugal. Em 1970, continua ainda as características naturais, mas agora embutidos econômicos, tá certo? Aí começa a mudança. Lembrar, gente, a de 42, ela não ficou estática, só veio ter a mudança em 1970. Não. Nesse percurso de intervalo entre 1942 e 70, houve várias mudanças, tá certo? Primeiro, lá na primeira lá de 42, nós só tínhamos o quê? Um território, que era o estado do Acre. Nesse período foi criado um território do Amapá, de Roraima, de Rondônia, e que o mapa não mostra que é Fernando de Noronha, que era uma ilha. Dentro desse contexto, o Nordeste deixou de ter 3 regiões, que eram o Piauí e o Maranhão, que estavam na região norte e veio para o Nordeste, não é isso? A Bahia e Sergipe agora retornam para o Nordeste. Nós continuamos com 5 grandes regiões mais diferenciadas. Nessa daí, olha o Mato Grosso, ele já foi separado, já foi dividido. Agora eu tenho o Mato Grosso e eu tenho o Mato Grosso do Sul, tá certo? Rio de Janeiro perde a capital, agora vai para Brasília. E lá no Rio de Janeiro, que era dividido entre o estado de Rio de Janeiro e Guanabara, eles são unificados, tá certo? Agora aí a região norte já modificou. A região sul também. Agora a região sul só faz parte Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo, não é isso? Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que fazia parte da região sul, agora foi para a região nordeste. Ou seja, essa daí já houve uma mudança bem grande.
Ele não para e vai transformando, tá? Agora nós temos aí a regionalização atual do Brasil, tá certo? Que divide o território brasileiro também em 5 grandes regiões, com 26 estados e o Distrito Federal. Essa é a atual, tá certo? Ela continua levando em conta os aspectos naturais e socioeconômicos, tá certo? Qual foi a mudança aí que nós temos? Olha o estado do Goiás. O estado do Goiás foi dividido, foi criado o estado de Tocantins. E esse estado de Tocantins foi para onde? Para a região norte. Por quê? Porque o norte do Goiás, suas características naturais, está muito mais ligada, vinculada à região norte. Lembra que eu falei? Clima equatorial, a vegetação, mas também as atividades econômicas, a própria cultura da parte do Goiás estava muito mais ligado à região norte, então ele foi fazer parte dessa região aí, certo? Acabou todos os territórios, estado do Acre, de Rondônia, de Roraima, de Amapá, virou o que? Estado, não são mais território. E o território, que era Fernando de Noronha, foi anexado pelo Pernambuco, tá certo? Então, essa é a atual regionalização. Ela pode ocorrer muito? Sim, pode sim. Olha o tamanho que é o Pará. O Pará, 3 anos, 4 anos atrás, foi feito um plebiscito. O que é um plebiscito? A população votou. E lá qual era a opção? Você é a favor de dividir o estado do Pará ou não? Era para ser dividido em 3 estados. A população foi contra, certo? Então ele continua aí. O Maranhão está muito avançado para ser dividido. O Maranhão para ser dividido em 2. Maranhão do Norte e Maranhão do Sul. O próprio estado do Piauí há projetos lá no Senado e na Câmara para dividir. Você tem o estado do Piauí e o estado do Murgueia. Seria mais ou menos pelas propostas de Floriano para o sentido do litoral norte, seria o Piauí. De Floriano para baixo, nas cidades que descem abaixo, de Floriano seria o estado do Murgueia. Mas isso é um processo muito longo, há um jogo de interesse político, econômico, e aí tem que ser votado no Congresso, depois vem para o Piauí, faria um plebiscito para ver se mudava ou não. Então essa é a regionalização do território brasileiro. Qualquer política pública desenvolvida num país, ele faz pelo IBGE, que é o órgão federal do Brasil. Mas ele fica um pouco a desejar, porque às vezes ele demora muito para fazer mudança, tá certo? Ele não acompanha a dinâmica das atividades econômicas. A partir daí surgiu outros pessoal que fizeram estudo do território brasileiro e criaram outras regionalizações. A mais conhecida, apesar de ser nova, é os complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Ela foi criada pelo geógrafo Pedro Pincher em 1967. Ele regionalizou o território brasileiro em 3 complexos ou macro-regiões, macro porque são grandes, tá certo? Criou a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Ele vai levar em conta pouquíssimas coisas sobre aspecto natural. Só ele fala geoeconômica, é as atividades econômicas que permeiam em cada região. Primeira mudança dele, ele não respeita os limites dos territórios ou dos estados. Quando você pega lá do IBGE, um estado só pode fazer parte de uma única região. Aqui não. Conforme seja a dinâmica das atividades econômicas, que ela vai evoluindo, vai mudando, ela pode mudar de região. Então vamos pegar logo algumas características assim para a gente entender. Quando eu falo da Amazônia, eu estou falando de que, no aspecto natural, é a área que abrange o clima equatorial, a floresta amazônica. E as atividades econômicas, que é o extrativismo, não é isso? Que é a retirada da própria natureza aí, da madeira, de minerais, não é isso? Você tira aí gás natural, minério de ferro, manganês, ouro. Quando eu pego o Nordeste, o que vai caracterizar o Nordeste no aspecto socioeconômico? Aquilo que eu falei anteriormente, região problema, porque o Nordeste ele é a coisa que é histórico, foi a primeira região a ser povoada do país. Então, quando os portugueses chegaram aqui, ocuparam isso aí, botaram o quê? O ciclo da cana-de-açúcar. Foi dividido em capitanias hereditárias, grandes propriedades. Era monocultura não para o mercado interno, tudo produzido para ir para Portugal, que era o açúcar, o melaço e a mão de obra era de escravo. Então isso é histórico. Desde o início da colonização, o Nordeste não conseguia se desenvolver porque era dentro de um contexto externo. Então a região problema por isso. Então os estados que englobam o Nordeste, é aquilo que eu falei na aula anterior, tem os piores em socioeconômico. Então eu pego aí, qual a expectativa de vida da região sul? Hoje está chegando a 80 anos. Quando eu pego o Norte, pego o Piauí como exemplo. 72, 73 anos. Então, quando eu pego o analfabetismo, ele tem o dobro do sul do sudeste. Quando eu pego a renda per capita,
Pega o Piauí, nós temos praticamente a metade da renda que ganha o pessoal das outras regiões. Então, esses estados estão aí em decorrência desse aspecto econômico, do tipo de atividade da agricultura, tá certo? Que é o setor primário, do secundário, que é a construção civil, é a indústria, e do terciário, que é a prestação de serviço. Quando eu pego o Centro-Sul, foi o que ele fez? Ele pegou quase todo o Centro-Oeste, pegou o Sudeste e Sul e englobou tudo na mesma área. Por quê? Porque essa área é chamada região dinâmica. Essa área aí é a região mais rica do país, é o centro das decisões políticas. Olha Brasília, DF aí no centro. Aí onde está o governo federal, aí onde está o Congresso, aí onde está, né, isso, Câmara e o Senado. É nessa região onde ela é mais industrializada, onde tem a maior infraestrutura, aonde a população é mais qualificada, aonde a renda é maior. Mas pessoas não tem problema? Tem sim. Aí tem barulho, favelados, aí tem barulho desempregado. Mas eu levando em conta os aspectos econômicos, é a área mais desenvolvida. Agora, olha o caso interessante. Olha para o estado do Mato Grosso. O Mato Grosso, seu extremo sul, ele está no centro-sul. Porque está muita sua atividade ligada ao centro-sul. Mas quase todo o estado está ligado aqui à Amazônia. Você ainda tem ali o agronegócio, o extrativismo. Olha para o estado do Maranhão. O Maranhão é um caso atípico. Ele faz parte dos três complexos geoeconômicos ao mesmo tempo. A parte oeste está ligada aqui à Amazônia, porque aí o tipo é a pecuária, a agricultura, o extrativismo e a mineração, que é ligada aqui à Amazônia. Quando eu pago a parte leste do Maranhão, que está aí dele, é para o Nordeste, porque ela está ligada à agricultura de subsistência, os piores índices sociais. Agora, o extremo sul do Maranhão está dentro dos cerrados. Então, aí a agricultura moderna, o agronegócio, produção voltada para a exportação. Por que eu chamo moderna? Porque são sementes selecionadas, o uso de agrodefensores, tá certo? Que é pesticida, inseticida, mão de obra qualificada, mecanizada. Aí o sul daí que planta soja, ela vai para o centro-sul. Pega o Piauí. Quando ele pega a região norte, o Piauí nós chamamos patinho feio do país. Mas olha o sudoeste do Piauí como está de amarelo. É o mesmo caso do Maranhão. Aí está o Cerrado Piauiense, a última fronteira agrícola. Aí a produção é o que? Não é agricultura de subsistência, você fazendo queimada, trabalhando manual. Aí são grandes propriedades. Aí você vai produzir soja, cana-de-açúcar, algodão, o milho, mão de obra qualificada. E isso faz com que essa região vá se diversificar. Então o Piauí faz parte do outro. Mas também, olha na parte centro-sul que é mais dinâmica. Olha o estado do Espírito Santo e Minas Gerais. O extremo norte do Espírito Santo e Minas Gerais, ela está ligada a quem? Ao Nordeste. Porque essa parte aí, ela está ligada ao que? As atividades econômicas é ligada ao Nordeste. A agricultura de subsistência, os piores índices socioeconômicos do país. Então também ela é dinâmica, tá certo? Aí, gente, depois da regionalização, o governo criou alguns órgãos, não é isso? Para cada um gerir determinadas regiões. Então, aí, políticas regionais no Brasil. Qual o objetivo? Diminuir as desigualdades socioeconômicas existentes entre as regiões brasileiras e estimular o desenvolvimento regional. Foram criadas as instituições governamentais, que são elas: SUDEM, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; SUDEC, Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste; SUDESUL, Superintendência de Desenvolvimento do Sul. Tem mais outras sim, o Nordeste não tem só SUDEM, ele tem a CODEVAS, que é um órgão que é responsável, não é isso, pelo Vale do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, mas tem um monte. Então, lembra que toda hora que eu estava falando das desigualdades socioeconômicas das regiões. Quando eu pego ali sobre os complexos regionais, aí eu pego Nordeste, região problema, Centro-Sul, região dinâmica, Amazônia, está ligado ao extrativismo. Então, o governo criou cada uma instituição para tentar saber a realidade ali e poder desenvolver políticas. E aí eu peguei dois exemplos aqui de área de atuação. Olha o mapa. O mapa está mostrando exatamente o que eu falei há pouco para vocês. Então, dessa superintendência. Olha aí a Amazônica, essa verde, não é isso? Lá no extremo norte, que é a Sudã. Então, ela vai ser, superintendente da Amazônia, tem a finalidade de que? De desenvolver política ligada às atividades econômicas dessa região. Olha o Nordeste, Sudene, em amarelozinho lá, não. Tá certo?
Aí depois ele pega e coloca aí, ó. Olha o caso interessante. Olha aí o Centro-Oeste. Quando fala do Sudeste, ele só pega o Mato Grosso do Sul e o estado do Goiás. Quando vai para o Mato Grosso, ele está em azul mais forte. Por quê? Porque ele vai ser abrangente. Ele tanto vai ter política desenvolvida pela Sudã, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, como pelo Sudeste, que é o Centro-Oeste, porque ele é uma transição. Ele tem característica da Amazônia e ele tem do Centro-Oeste. Olha o estado do Maranhão também. Ele é abrangente por duas. Área comum de quem? Da Sudene e da Sudã. Aquilo que eu falei, faixa de transição, então o Maranhão está diferenciado, vai gerar isso. Aí vem aí. A área de atuação da Sudã, denominada Amazônica Legal, compreende a região norte, o estado do Mato Grosso e a porção do Maranhão. A Sudene atua na região nordeste e nos municípios do norte do estado do Espírito Santo e Minas Gerais. Foi aquilo que eu falei para vocês de estar ligado ao Nordeste, tá certo? Gente, eu espero que tenha ficado claro. Melhor do que a aula anterior, que não deu certo, vocês tenham compreendido. Nós vamos fazer uma atividade e eu vou pegar ainda alguma parte da aula anterior, vou incluir isso aqui, vocês vão responder e qualquer dúvida vocês falam com o professor Matheus. Ele é o responsável em colocar as atividades, eu elaboro, mas ele que coloca no grupo, vocês têm que mandar para ele, é ele que faz a correção e qualquer dúvida, lógico que pode perguntar, mas a preferência é a ele, tá certo? Bom final de semana e até mais.